Ok. Bom, muito Ok. bem. Olá a Olá, todos. olha, queres te sentar Bem-vindos. aqui? Ah, vou pedir muito rapidamente às pessoas que não vão estar a entrar agora diretamente na conversa para desligarem o som, só porque depois as pessoas que vão estar a ouvir isto em casa noutros sítios já tenham mais à vontade, melhores condições de som. Ahm, Bem-vindos. Eu primeiro vou apresentar aqui o painel da nossa conversa. Temos a Filipa Jansen, que é a produtora e a fundadora do projeto de agricultura familiar Quinta Vila Caís, é veterinária. Este projeto foi fundado juntamente com o seu marido Federico e o seu cunhado Duarte, e é um projeto que pretende também organizar, além da produção cultural, pretende organizar atividades pedagógicas com crianças, com escolas, com adultos também, como atividades como bem-estar com passeios guiados, workshops de comida saudável e de contacto com os animais. Depois temos o Carlos Aguiar, que é um botânico licenciado e doutorado em Engenharia Agronómica pelo Instituto Superior de Agronomia, é professor de botânica na Escola Superior Agrária de Bargança e faz parte do Centro de Investigação de Montanha. E tenho aqui este comentário que eu acho que é delicioso. Como botânico, é do melhor que temos no país, é sem dúvida o Carlos Aguiar. Como entomólogo, temos o Albano Soares, que é um naturalista autodidata que desde 2008 se dedica aos estudos de insetos. Começou por especializar no grupo das libelas e libelinhas, mas agora está mais dedicado ao estudo das abelhas silvestres portuguesas e faz parte do Tages desde 2010. A nossa chefe é Maria de Oliveira Dias, uma cara provavelmente conhecida da televisão pela apresentação do programa Veggie, de cozinha e lifestyle. Tem formação como Plant-Based Chef pelo Plant Lab LA, pelo Food Future Institute e Health Coach pela Integrative Nutrition Nova York. Entretanto, escreveu vários livros de cozinha, como o livro de cozinha vegana, cozinha vegana para bebés, crianças e famílias saudáveis e o Ecoguia para mudar o mundo. No meio disto tudo, ainda criou a plataforma de La Food em 2010, onde tem partilhado todo o seu conhecimento sobre cozinha vegana. Agradeço a todos a vossa presença aqui, onde vamos ter uma conversa sobre o Carnaval e sobre, no fundo, uma refeição de Carnaval. O Carnaval é uma das atividades coletivas mais fascinantes, apresentando uma grande diversidade de formas de expressão espalhadas por todo o mundo. É uma festividade em que, por um lado, temos o lado da máscara, do disfarce, até uma certa teatralidade misteriosa, mas também tem um lado de paródia, sátira e troça. E é uma altura de excessos. A palavra carnaval tem origem no latim, carnis leval, cujo significado é retirar a carne. E isto está relacionado ao jejum pascual que devia ser iniciado após a Terça-feira Gorda. Por outro lado, o carnaval também confunde-se com festas e ritos mais antigos, associados, por exemplo, à fertilidade e ao renascer da natureza. Essa fertilidade da terra, no fundo, é aqui celebrada um pouco como uma refeição vegetariana, que serve de mote para a nossa conversa. E, a partir de uma série de sugestões dadas pela chefe, os nossos participantes escolheram como refeição uma fatia de pão de fermentação natural, dourado em azeite e alho, com paté de feijão branco e alho assado e limão com tópico de fungo caramelizado e salsa. Um carpaccio de nabo e rabanete em vinagrete de limão, rúcula e nozes caramelizadas, tempura de brócolis e acelgas com molho tártaro, sangria de laranja e ervas aromáticas e bolo de ortiga com creme de limão. Então, espero que tenham almoçado bem, porque senão esta conversa vai ser um bocado uma tortura. Uma vez que esta refeição, de facto, não fica nada a dever a qualquer outra de terça-feira gorda. E a primeira pergunta que eu gostava de fazer era exatamente à Maria: quais é que foram quais é que foram os fatores que levaram a tomar esta decisão por estes pratos e se ficaste surpreendida com os pratos que acabaram de ser escolhidos pelas pessoas? Então, antes de mais, obrigada por me terem convidado para fazer este menu. Eu não sabia muito bem o que é que se comia no Carnaval, porque por acaso nós na minha família temos uma tradição de Natal, de Páscoa, mas de Carnaval não fazia ideia e perguntei a todos os membros da família, e a minha família metade é da Beira Alta, metade do Douro Litoral. O que é que se comia por lá? E toda a gente me disse cozido.
E eu pensei, não, tem que haver alguma coisa mais interessante, porque isso é... é engraçado que eu estive a pesquisar também sobre o Carnaval e vi que era esse adeus à carne, e estive a tentar saber mais se antes do adeus à carne, se nessa terça-feira gorda seria venha daí a carne toda para fazer um cozido, e depois é que vem, ou seja, a época de excesso, não é? E depois é que vem a altura sem carne. E, entretanto, estive a pesquisar, de acordo com as frutas da estação, os legumes da estação e os pratos mais tradicionais, e a base de todos, mais ou menos em Portugal, era feijão. Era sempre uma feijoada, diferentes tipos de feijoadas e por razões diferentes, que eu achei, que eu achei muito interessante. E por isso é que, por exemplo, nesta feijoada, estes cogumelos foi eu que adicionei, porque acho que a feijoada não precisa de carne, acho que fica deliciosa com cogumelos. Mas depois este arroz, esta salada de funcho, vem na sequência de uma feijoada que eu vi, que era típica dos Açores, na época do Carnaval, em que adicionam funcho para evitar flatulências. Então, achei que era interessante ligar esta questão do feijão, e achei interessante também escolherem tanto feijão, porque há feijão na entrada, há feijão branco na entrada, e há no prato principal uma feijoada, que eu acho que é assim um bocado feijão demais. Eu não escolheria para uma refeição uma entrada com feijão e um prato principal com feijão, escolheria eventualmente um carpaccio, uma coisa mais leve, para depois encher com feijão, não é? Então, isso deixou-me surpreendida, porque achei que era ou uma ou outra coisa. E eu queria pôr feijão, de alguma maneira, porque acho que é interessante falarmos do feijão. Mas, no fundo, ficaram 2 feijões aqui no menu. Pronto. Acho que são dois feijões diferentes, com 2 texturas diferentes. Por isso, acho que também ligam bem. Estava aqui a ver logo no início, aqui logo para a entrada temos esta fatia de pão de fermento natural, e depois envolve uma série de ingredientes como trigo, azeitonas, no caso o azeite, alho, feijão, cá está, o limão, o funcho e a salsa. E aqui em relação ao feijão, queria perguntar muito rapidamente ao Carlos, para no fundo também lançar um mote aqui na conversa entre a produção e o lado botânico, do facto do feijão estar muitas vezes tradicionalmente associado com outras culturas, como por exemplo a do milho. Estou certo, não? Sim, boa tarde a todos, obrigado pelo convite e pela oportunidade de encontrar aqui velhos amigos. Ora bem, essa pergunta é muito boa, porque o feijão, o milho, as abóboras, que na realidade são 3 abóboras, 3 espécies de abóboras, são plantas que vieram das Américas para Portugal, não é? Para a Europa, após o descobrimento pelos europeus das Américas. O feijão é um caso particularmente interessante porque tem uma história evolutiva muito engraçada, e nisso que me fala a respeito do milho, merece, se me permite, contaria uma pequena história que me veio à ideia, que é o seguinte: o milho, o feijão, fazelos vulgares, tem origem numa espécie indígena das Américas, que vai desde o México até a Argentina, mas foi domesticada de forma independente na América Central e nos Andes. E é muito interessante que as plantas da América Central, e nós cultivamos sobretudo plantas da América Central, são plantas de crescimento indeterminado. Isto é, os ápices vegetativos estão sempre a crescer, o que torna essa planta particularmente adaptada a quê? A trepar pelo milho acima. Curiosamente, a maioria dos domesticados que existem nos Andes são de crescimento determinado. Isto é, os ápices vegetativos diferenciam-se em flores, inflorescências, depois flores, e depois há uma ramificação axilar, o que faz com que essas plantas sejam menos adaptadas a treparem pelo milho acima. E, portanto, supõe-se, isso é muito interessante, que este domesticado da América do Sul seja anterior à introdução do milho na América do Sul, e o milho tem origem, foi domesticado no que é hoje o México. Portanto, sim, de facto, sobretudo no Noroeste,
o milho e o feijão andaram sempre juntos e que muitas vezes acontece, há muitas plantas leguminosas que estão adaptadas a crescer. Originalmente são plantas de orla. Se começarmos aqui a descascar, são quase todas plantas de orla. Ervilhas, feijão, grão-de-bico um pouco menos, e então adaptadas a crescer e precisam de um tutor. E é esta a história. Muito bem. Não sei se está uma pergunta fácil de responder, mas como é que é feita depois a polinização destas plantas? São autogâmicas. Não precisam, Portanto, ou então. seja, não precisam. Mas isso é interessante, a pergunta que faz. É interessante, porque elas ciclicamente, apesar de serem autogâmicas, ciclicamente cruzam-se entre elas, inclusivamente com outros genótipos. E, portanto, sabe-se que os feijoeiros, e há muitas variedades de feijão, conforme sabe, que vieram das Américas, e nas Américas essa variação é estonteante. Parte dessa variação vem quando elas, ao serem autogâmicas, isto é, polinizarem-se a si próprias, de vez em quando aceitam pólenes de outras espécies, de outras plantas da mesma espécie, inclusivamente de outras espécies. Isso cria variação, e essa variação depois é selecionada e deu origem a esta panóplia imensa de variedades de feijão. E nesses casos, esse cruzamento implica, ou implica a necessidade de ter um polinizador, ou é basicamente o pólen Provavelmente, viaja mas de isso já forma não lhe sei passiva? dizer. Certamente que há a intervenção de um polinizador, e já deixo isto para outra pessoa que me vem a seguir. As leguminosas têm uma flor, estas leguminosas, porque há muitos tipos de leguminosas. Este grupo das faboideas tem uma flor muito característica, que tem uma espécie de pista de aterragem, e há muitos insetos que estão adaptados precisamente a apoiar-se aí, abrir esse lábio. E há depois muitas leguminosas, inclusivamente da nossa flora, que até tem mecanismos interessantes, que é, depois de pressionada essa peça, inclusivamente os estames saem repentinamente e vergastam a cabeça dos insetos. Sim. Mas isto é um bom mote para eu passar Sim. a palavra ao Álvaro. Sim. Ok, é verdade que as fabáceas, não o feijão, que eu não conheço polinizadores do feijão, também não, mas por exemplo, há muitas ervilhas nativas, latiros e outras que pertencem a esse grande grupo, que têm um grupo enorme de seguidores, de polinizadores especialistas, de abelhas especialistas em fabáceas. Há um grupo de abelhas, nós temos muitas abelhas, isto para quem não sabe, nós temos quase 740 espécies de abelhas, e há um grupo de abelhas que se chamam as euceras, os machos têm umas antenas muito compridas, e só nesse grupo há aí uma dúzia de polinizadores de fabáceas, que só vão, são especialistas, só vão buscar pólen e néctar às fabáceas, ao trevo, a esses latiros, que são ervilhas no fundo, e uma planta também que tem uma outra fabácea que tem uns pequenos termossos, que é a Aerofaca baética, também tem especializadores nativos. E as fabáceas também têm, como quase todas as plantas, montes de animais, de predadores, de insetos que os consomem. E as plantas, como o Carlos explicará melhor do que eu, são o que são hoje, a evoluir, se por um lado a proteger-se desses predadores, por outro lado a oferecerem o seu néctar e o seu pólen aos possíveis hipotéticos polinizadores. E é assim que elas são. O que nós comemos hoje, os sabores que temos hoje são o fruto dessa evolução. No caso do feijão, toda a gente conhece o gorgulho do feijão, quando eu era miúdo. Eu não sei se o gorgulho do feijão é nativo de cá, mas eu quando era miúdo era terrível. Se uma pessoa não guardava bem um frasco de feijão, eles começavam a aparecer todos minados, e depois saía de lá um pequeno gorgulhozinho, que é um escaravelho com uma tromba comprida, que era o terror da semente do feijão. Do resto das fabáceas há montes de espécies de borboletas diurnas, borboletas noturnas, que atacam as fabáceas. Por isso é assim, as fabáceas estão rodeadas, como todas as plantas, de um universo de insetos que as fazem ser o que são. E terem o sabor que têm. E no caso do feijão, como é que o feijão normalmente é cultivado em Portugal?
é essencialmente um cultivo intensivo de monocultura ou acaba por ser também um cultivo presente em pequena produção estou a imaginar, por exemplo, pequenas quintas. Está sem som, Carlos, desculpa. O feijão em Portugal é uma planta tradicional em hortas, não é? Não é que não haja cultivo industrial, mas não há horta que se parece onde não se cultiva o feijão. E, portanto, há uma grande tradição em cultivar o feijão. É uma planta de primavera-verão, é tropical, portanto, muito sensível ao frio. Aliás, quem cultiva em horta sabe que nos primeiros dias é complicado. Na primeira fase, após a sementeira, se apanha frio. Quantas vezes se ressemeia o feijão? Porque a germinação se dá com frio, ou vem um golpe de frio e apanha uma ferrugem. E além disso, o feijão tem uma coisa engraçada, é muito sensível. Isto é um pormenor agronómico, não é? É muito sensível quando a terra compacta. Cai-lhe chuva e fica com uma crosta. Então vê-se muito o feijão a sair e às vezes ficam cotilédonos para trás. Se fica só um, o feijão sobrevive. Se ficam dois, o feijão morre. Então as pessoas tradicionalmente semeiam mais que um. Por exemplo, ou semeiam muito denso e desadensam, ou então num mesmo ponto colocam 2 ou 3 e depois esperam que algum se safe, não é? Mas onde a cultura do feijão é muito interessante é em Cabo Verde. Aí sim. Porque esses são grandes... Bem, também há grandes agricultores cá, mas os cabo-verdianos são agricultores de primeira água. É que misturam várias espécies de feijão numa mesma cova. Às vezes 4 espécies de feijão diferentes. Nós cá praticamente cultivamos este e só mais um, que é feijoca. Que são os mais cultivados. Atenção, à volta de Lisboa, nas hortas à volta de Lisboa, precisamente por causa das influências de Cabo Verde, depois aparecem os outros, né? Feijão chicote, feijão pedra, feijão congo, são todas espécies de feijão que se vêem nessa zona, mas por essa influência. Mas em Portugal, basicamente, cultivavam-se 2, e se quiser, se considerar um feijão, porque não deixa de o ser. O feijão frade dava 3. O feijão frade, atenção, é africano. Os outros 2 são americanos. Eles cultivam esses feijões todos juntos, é por uma questão de consociação? É simplesmente por uma Não, questão... é que consoante o ano for, assim, se o ano chove mais ou se o ano chove menos, assim há uma espécie que tem mais sucesso do que outra. Porque a grande questão na agricultura cabo-verdiana é se chove ou não chove. E, portanto, eles têm várias espécies misturadas e se o ano vai de feição, há uma que vence a competição e vai ser mais produtiva que as outras. E, portanto, o que temos é jogar pelo seguro. Sim. Mas é uma agricultura muito bonita. Uma agricultura muito bonita e muito técnica. Sim. Com essas limitações todas de água, de certeza que exige sim. uma perícia diferente. De enorme perícia. A agricultura tradicional, sobretudo agricultores deste género, são agricultores de enorme perícia. As agriculturas industriais têm muito menos perícia do que as agriculturas tradicionais. Atenção. Vou perguntar à Filipa muito rapidamente se costuma plantar feijão também na sua produção, na quinta. Eu ainda não tinha dado o olá a toda a gente e a agradecer outra vez. E agora, perante todos, a oportunidade e o convite, que é sempre um prazer, e também já disse que normalmente aprendo mais do que ao que transmito. A experiência ainda é curta. Quanto às leguminosas, sobretudo feijão, leguminosas fazemos, feijão no primeiro ano pusemos tudo na terra, tudo quanto havia de sementes, estávamos muito entusiasmados e depois o resultado foi um circo aqui de produtos, não tínhamos espaço para armazenar nada, foi uma boa experiência. Mas ao mesmo tempo com não se desperdiçou nada, mas foi assustador o volume que de repente colhemos. E isto não foi só a nível de leguminosas, mas nessa altura tínhamos feito assim uma mistura de feijões e depois, quando foi a altura de pô-los na eira a secar e escolhê-los, eram noites e noites aqui a fazer isso e, portanto, depois desistimos de fazer tanta quantidade e começamos a fazer apenas para consumo. Portanto, não é uma prática que se faça aqui com regularidade, mas de vez em quando, pronto, vamos pondo. Agora, com a questão do clima e do chove, não chove, e é o que estamos a viver neste momento,
também são fatores que acabam por influenciar as nossas decisões sementeiras. E no ano passado, não foi no ano passado, mas há uns meses também tínhamos feito umas experiências, germinou muito pouco, e lá está, nessa altura devíamos ter arriscado e fazer uma alta densidade, não fizemos, e agora, ainda há pouco tempo, estamos no meio das malaguetas, que fizeram uma espécie de cobertura quase de segunda estufa para o feijão que tinha estado anteriormente, e demos conta que afinal tínhamos bastantes feijões ali a germinar outra vez, escondidíssimos, e pronto, foi engraçado. São essas descobertas que nós vamos fazendo, mas isto é uma coisa sempre muito pequenina e com muito pequena escala, mas que acabam por animar alguns dias. Agora, quando é assim para venda, eu gabo a paciência das pessoas que o fazem, e se vê muitas vezes aquelas senhoras com os saquinhos dos feijões e do grande bico, também nós já chegámos a fazer, porque realmente é preciso muito tempo de dedicação, e se calhar eu é que estou errada, devia ter esse tempo, porque é quase um exercício de anti-stress, porque aquele serão ao fim do dia ou à noite é bom, é relaxante, mas não temos feito, tenho alguma pena, pode ser que este ano consiga. E estava aqui a ver a lista ainda no primeiro prato, na fatia de ponto de fermentação natural, e nós temos aqui salsa, funcho. Vocês têm também esses produtos, normalmente? Não, a salsa sim, coentros também, normalmente as aromáticas mais conhecidas e mais vendidas, porque depois isso também é um problema. Nas aromáticas há muita gente que o faz muito bem, e eu estou a falar enquanto ainda estava nos mercados, agora não, e uma pessoa se faz salsa ou se faz coentro ou vai fazendo de uma forma faseada, ou de repente tem muitos molhinhos, e quer dizer, hoje não se vende num sábado de manhã a quantidade que gostaríamos, e que a estufa nos produz, ou que, pronto, porque são fáceis de produzir. Funcho não somos muito apreciadores, mas há uma procura muito específica. Não sei se pelas características, e realmente pelas características medicinais, que a Maria estava a dizer há um bocado, é super interessante. Nós aqui, na altura dos cavados e tudo, havia muito poucos clientes que queriam, os que queriam muito. Pronto, são pessoas que já estão habituadas e que realmente adoram. Eu acho que é aquele produto que só ou adora ou não vai mesmo. Albano, eu tenho aqui uma nota a dizer para perguntar ao Albano sobre salsa. Salsa é uma apiácea. Sim. E as apiáceas estão muito embrenhadas na nossa cultura. Nós cultivamos, o funcho também é uma apiácea. Nós cultivamos, usamos como erva, como condimento, e no caso do funcho até usamos como alimento mesmo, porque há uma maneira de o consumir que eu nunca consumi, que é o funcho faz um tubérculo, uma cebola, uma cabeça, e as pessoas comem isso assado. Eu nunca comi. Aliás, foi uma novidade que eu aprendi nas voltas de erva, eu não sabia, porque eu estou habituado a ver o funcho espontâneo por aí fora. A salsa e o funcho têm montes de polinizadores, as apiáceas têm polinizadores muito próprios. As apiáceas são um grupo, e o Carlos vai explicar isso muito melhor do que eu, que têm alcaloides potentíssimos, a maior parte das apiáceas são venenosas para os insetos, e mesmo para nós. Há apiáceas que nos matam. Mas as flores têm um séquito de polinizadores. No caso da salsa, existem abelhas que polinizam só apiáceas, como eu disse. Existe inclusive uma abelha que foi descoberta para a ciência há 2 anos, que aparentemente só poliniza o funcho. Chama-se precisamente Andrena foeniculum. Foeniculum é um nome latino científico do funcho, e foi descoberta aqui do Ribatejo. Eu nunca a vi, é uma coisa pequenina, a maior parte dessas abelhas são 3 ou 4 centímetros, mas tem uma ligação grande com o funcho, porque o funcho está em flor numa altura em que não há muita floração, que é por volta de julho, agosto, até mesmo entrar em setembro. Então, nessa altura, há poucos recursos de néctar para os polinizadores, para as plantas, então o funcho é muito visitado. E essa abelha descobriu esse nicho ao longo de milhões de anos, não vou centenas de milhares de anos, e tornou-se especialista no funcho. Eu sou de uma zona onde não se consome muito coentros. No Porto não se consumia muito coentros. Eu gosto muito de coentros. Lá no Porto era realmente a salsa.
E não era, mas não usávamos assim a salsa em tudo. Usávamos na salada de feijão frade, usávamos mais ou menos em poucas coisas. Infelizmente, a culinária do Porto não tem muitas ervas aromáticas. Aqui embaixo temos mais. Mas a minha avó cultivava salsa. E no quintal, lá em Paredes. E uma das coisas que me apaixonou, se calhar até começou-me a apaixonar pela entomologia, de vez em quando encontrava na salsa umas lagartas muito bonitas, riscadas, que quando guardava numa caixa de sapatos e elas sobreviviam, davam origem a uma borboleta lindíssima, que é a borboleta cauda da andorinha, que come, que é uma das que come salsa. Por isso a salsa também, como todas as plantas, tem muitos predadores, apesar de se defender muito bem com os seus alcaloides. E eu passava essa agora também de cabeça para o Carlos vai nos explicar de certeza isso, das apiáceas serem venenosas, pá, e porque é que nós consumimos apiáceas. Olha, não sei, isso que acabaste de contar é giríssimo, essa espécie descrita à volta de um... Não conhecia, muito interessante. As apiáceas fazem uma coisa muito engraçada, que é, bem, isto é um pormenor botânico, mas já vamos à questão da toxicidade. Elas fazem, portanto, têm muitas flores pequenininhas, e estão numa inflorescência que fica mais ou menos à mesma altura. E, inclusivamente, alguns géneros, que é, por exemplo, o que acontece com as cenouras bravas, o género Daucus, inclusivamente têm no centro uma flor estéril que parece a parte feminina, ou seja, as flores no seu conjunto simulam uma flor. Portanto, ou seja, a inflorescência simula uma flor. Isso é muito frequente na natureza. É muito curioso, porque é vantajoso ter flores pequenas, muitas, e depois simular uma flor grande, porque os insetos respondem à dimensão das flores. É muito engraçado, porque os insetos têm memória e aprendem. Isso é As pessoas pensam que os insetos funcionam de forma automática. Não, os insetos aprendem como as pessoas, têm memória, memorizam sabores, se gostam, se não gostam, se há muito, se há pouco, e tudo isso que não é a minha área. Sim, de facto, conforme referiu muito bem o Albano, há muitas apiáceas francamente venenosas. E uma coisa que não se recomenda de maneira nenhuma é que as pessoas vão para o campo e comecem a apanhar apiáceas porque viram nos livros que podem ser usadas como plantas alimentares. Precisa de algum cuidado. No caso do funcho, será mais fácil porque, na realidade, só tem que o espremer e cheirar e cheirar funcho. E sim, nós temos 2 ou 3 apiáceas que são das plantas mais venenosas da flora de Portugal. Uma delas é a famosa cicuta. Sim, a cicuta com que Sócrates se suicidou, não é? Que se recusou a abandonar Atenas e preferiu suicidar-se até abandonar os seus alunos e, enfim, condenado à morte por ter rejeitado os deuses, não é? E a cicuta é muito frequente em Portugal, nas margens de caminhos. É uma erva alta e que tem umas pintinhas vermelhas no caule. Há mais do que uma que faz isso, mas esta é relativamente fácil de distinguir. É tremendamente frequente, cuidado. E outra é o embude, chamado embude, o Enante crocata. As pessoas que nos estão a ouvir, podem ir a um site chamado Flora-On e escrevem mesmo embude, ou escrevem cicuta, ou então os nomes científicos, e têm lá a cartografia, inclusivamente algumas notas sobre a sua ecologia e toxicidade também. E essas 2 plantas são as mais importantes como plantas tóxicas. E no caso do embude é um caso curioso porque há muito gado que morre com embude. E morrem sobretudo vacas. E é muito engraçado porque isto é divergir um bocadinho, mas é só uma história curiosa, não é? As vacas não comem as folhas do embude. Só que o que acontece é que quando há enxurradas, elas têm uma raiz tuberosa e essa raiz, pelo efeito da água, a água tira-as para fora e ficam expostas. E aí o gado come-as. Olhem, em poucos minutos ficam virados ao contrário. Ficam virados ao contrário e morrem. E é uma das principais causas de morte por plantas tóxicas com plantas tóxicas da flora portuguesa. Olha, deixa-me só dizer uma coisa. A salsa está escapada de cultura.
e aparece muito em muros. É uma planta nitrófila, ela vem de lá da zona da Turquia e aparece, então nos Açores é que se vê imenso. Misturada ali ao lado dos pés de couves galegas também escapadas de cultura. Portanto, nos Açores dá para ir pescar fazer pesca submarina e pelo caminho trazem-se umas couves e salsa, não é? Eu queria aproveitar aqui que estivemos a falar também agora do funcho e passar para a parte da feijoada, ou seja, continuamos aqui no signo do feijão. E aqui a primeira coisa que me salta à vista é a couve tronchuda. E imediatamente penso que na imensa variedade de couves que existe. E a minha pergunta é uma pergunta que acaba por ser um bocadinho ingênua, mas tem alguma razão de ser. Estas couves são tudo processos de domesticação da mesma espécie ou de diferentes espécies de diferentes localizações geográficas? Ou da mesma espécie de diferentes localizações geográficas? Ora bem, a domesticação da couve é muito interessante. A couve discutiu-se durante muitos anos qual seria a sua história evolutiva, não é? E supunha-se que seria um domesticado de uma planta que existiria ao longo daqui da cornija cantábrica, das costas de França e sul da Inglaterra. Entretanto, descobriu-se que essas plantas que vivem na costa sul de Inglaterra e portanto, ao longo do mar, das ribas marítimas, na realidade, são plantas que escaparam de cultura e se adaptaram a esses habitats. Ora bem, parece que está mais ou menos seguro que a couve foi domesticada na Grécia. Na Grécia, a partir de uma planta indígena, não Brassica ou Larácea, e depois migrou, sobretudo anterior ao período romano, mas depois com uma grande força, porque o período romano é um período de deslocalização das plantas e distribuição, porque Roma, basicamente, em termos económicos, há uma conexão de toda a Europa com estradas, movimentos de grupos militares, de povos, portanto, ou seja, há aquilo que se chama uma integração mercantil, não é? No espaço de todo o Império, que chegava até o que é hoje a Inglaterra. Ora bem, esse domesticado não é o único, há várias plantas que foram domesticadas na Grécia. Hein? Um delas é o termoço branco. O termoço branco também é um domesticado grego. E essa é a pergunta que me fez, todas as brássicas cultivadas, todas elas têm uma única origem, um único momento de domesticação, precisamente a partir da Grécia. Agora, é muito interessante ver qual é a relação evolutiva, aquilo que os especialistas chamam as relações filogenéticas, entre as várias cultivares de couve. Isso é muito interessante. E a nossa tronchuda está ali na base, mesmo próximo da base. Portanto, quer dizer que é uma planta, os seus ancestrais, pelo menos, obviamente que ela não evolui logo na forma que tem agora, não é? Mas é um domesticado muito antigo. E, conforme sabem, a tronchuda também é conhecida internacionalmente por couve portuguesa, ou tronchuda kale, como dizem os... Eles provavelmente não leem o X, leem troncuda. Não sei, não faço ideia. Tronchuda kale. Agora, no seguimento desta pergunta, a primeira coisa, como biólogo interessado em evolução, que me vem à cabeça é perguntar ao Albano se há um paralelo em relação a espécies de insetos, por exemplo, que façam, que interagem com estas couves, ou seja, a nível de polinizadores, por exemplo. Se da mesma forma que houve esta diversificação, também há uma diferenciação a nível dos insetos. A nível de polinizadores haverá também, e eu falo já deles, mas haverá principalmente a nível de insetos que consomem couves. E os insetos que consomem couves, porque existem, Carlos, poderá até, existem muitas espécies dessa família, que é brassicáceas, antigamente eram as crucíferas, e existem muitos insetos que consomem essas brassicáceas, e as couves domesticadas não fogem à regra. São por mais conhecidas, por exemplo, as lagartas da couve, que são de pelo menos 3 espécies de borboletas. Há 3 espécies de borboletas que
normalmente infestam as nossas couves plantadas, mas há muitas mais que comem brassicáceas selvagens. E essas também comem brassicáceas selvagens, mas passam para as domesticadas. Uhum. E existe também um séquito enorme de abelhas. Eu podia, assim, de cabeça dizer que pelo menos umas 50 ou 60 espécies de abelhas de várias famílias. Eu tenho uma aqui na mão. É uma andrena, não se vê bem, é uma andrena florentina, foi apanhada há pouco tempo, que é uma especialista em brassicáceas e que vai também poliniza as couves plantadas, mas existem dezenas e dezenas de espécies que utilizam e que polinizam as brassicáceas. No lado, como eu disse, das lagartas, do lado da predação, das lagartas que consomem, também existem escaravelhos que consomem. Existe um escaravelho longicórnio que aparece nas plantações de couve e nas couves selvagens também, que é o Sertalis obulino, que é o longicórnio, até lhe chamam longicórnio das couves, que as larvas, é um escaravelho muito bonito, mas as larvas consomem raízes. Existe um percevejo também lindíssimo, que são os viroidemas, que as pessoas, se forem visitar campos de couves, vão ver, de certeza absoluta, que também infestam as couves selvagens, mas que passam com muita facilidade para as espécies cultivadas. A couve é um alvo de montes de insetos. Talvez por as espécies cultivadas terem menos defesas, não sei, mas têm realmente muitos, ou então, por simplesmente porque estarem cultivadas em grandes quantidades, também deve ser isso, não é? Têm imensas pragas, imensos insetos que os consomem, mas também, por outro lado, têm imensos polinizadores especializados em brassicáceas, e é incrível, há imensos. Só para terminar, por acaso não é as couves, mas as brassicáceas, a borboleta que dá nome à nossa associação chama-se Eucoletagis, nós somos Tagis, e também se alimenta de brassicáceas, mas é só de um género, que é o género Iberis, não é uma couve, na verdadeira acessão da palavra, mas é da família das couves. Por isso, só uma curiosidadezinha. Essa abelha que tens aí, de onde é que ela vem? Esta abelha vem da herdade do esperão, porque nesta altura há um tipo de couves, eu vou-lhe chamar couves na mesma, selvagens, que se chama sinapsis, que também nós conhecemos por mostardas, né? Que aparece no fim da primavera, no fim do inverno e no princípio da primavera, em grandes quantidades, nos molhos, nos caminhos e nas zonas assim incultas, e esta e outras abelhas especialistas em couves aproveitam esse boom de floração. Mas eu tenho aqui muitas mais. Eu tenho caixas, nós temos, o Tagis tem quase uma centena, ou mais de meia centena de caixas de abelhas. Diversidade biológica de abelhas em Portugal. É incrível, a diversidade biológica, porque para quase todas as plantas que vocês falam, quase todas, as angiospermicas, aquelas que têm flor, se não existe um especialista, existe uma abelha que vai lá polinizar. Não pode ser uma generalista, mas existe. Por isso vocês estão a ver a diversidade que existe. Albano, aqui nesta feijoada, esta feijoada é acompanhada por arroz produzido do princípio em Arrozais, em Portugal. Albano e Carlos, se calhar a primeira pergunta aqui ao Carlos, como é que é caracterizado, ou como é que nós caracterizamos ecologicamente um arrozal? No sentido em que eu estou a imaginar que temos ali a plantação das plantas de arroz, não é? Mas depois isto é um ecossistema que em princípio estaria à espera de ter lá outras plantas associadas e depois outros animais. O arroz é aquilo que isto é uma palavra cara, é aquilo que os botânicos, os ecólogos chamam um helófito, portanto é uma planta que está adaptada a solos inundados e que suporta essa inundação. A inundação nos arrozais tem muito a ver, obviamente, com as necessidades em água da planta, mas também com uma forma de combater infestantes, está bem? Portanto, o cultivo do arroz é um cultivo, obviamente, muito exigente, sobretudo tudo tem a ver com os canteiros e com a irrigação, mas é uma planta também muito exigente em temperaturas, não é? E, portanto, o cultivo do arroz em Portugal é um cultivo que, em termos ecológicos, já bastante marginal, pelo menos no Mondego, não é? O Mondego é o limite norte, reparem.
mais a norte não há arrozais, não é? Exige grandes temperaturas. Mas há um gosto, nós portugueses temos esse gosto muito peculiar pelo arroz, não é? O arroz é um domesticado asiático, toda a gente sabe isso. O que talvez as pessoas não sabem é que há 2 arrozes domesticados. Há a Oryza sativa, que é um domesticado asiático, que terá nascido ali nas margens, quer dizer, sido domesticado nas margens do rio Yangtze, e depois, enfim, estas plantas têm uma coisa curiosa, que é depois vão introgredindo, vão adquirindo genes de populações selvagens e às vezes de outras espécies, já dei esse exemplo com o caso do feijão. Mas em África há um outro, há na Guiné, que é a Oryza glabérrima. Por acaso andei à procura dela, mas não é com ela, distingue-se pelo tamanho da lígula, que está ali na axila da folha, quando a folha se encaixa numa bainha e está encostada ao caule. Bom, é só uma curiosidade, só para ficarem a saber que há 2 espécies, mas só uma delas é que tem este interesse comercial global, obviamente. E Albano, como é que, em relação aos insetos associados, insetos aquáticos neste caso? Sim, pois os arrozais criam habitat para montes de insetos aquáticos e para algumas plantas também, não é? O problema é que, não sei como é que está agora, mas antigamente, pelo menos aqui há uns 10, 20 anos, havia montes de pressão química sobre os arrozais para precisamente limitar esse tipo para limitar esse tipo de vida espontânea, não é? Eles não gostam nada. Se isso não acontecer, o arroz, esses arrozais vão-se autorregular, porque depois existe todo uma as libelas comem os outros, as larvas de libelas são todas predadoras, vivem nos arrozais, os arrozais são um hotspot para libelas, precisamente por causa disso. Anfíbios que comem também insetos, ou seja, aquilo se não houver uma grande interferência, só que as coisas ficam autorreguladas, mas claro que a produção se calhar não é tão grande. Mas quanto a isso, conto uma história muito curiosa, não é uma história, foi há muitos anos atrás, 10 anos atrás, vi uma reportagem sobre arrozais em terraços na China, numa parte da província da China que não me recordo, e era engraçado, porque eles tinham uma maneira muito engraçada de cultivar o arroz. O arroz não se semeia, o arroz planta-se por mudas pequeninas e plantas. Eles mal punham as mudas, metiam carpas douradas nesses terraços, e as carpas é que faziam a manutenção dos insetos. No fim, quando recolhiam o arroz, quando faziam a monda, quando cortavam, quando ceifavam o arroz, recolhiam também essas carpas já engordadas e comiam-nas também. Ou seja, era uma maneira. Numa outra província da China, eles apanhavam com redes larvas grandes de libelas e se punham-nos a secar, tipo, essas larvas, que também faziam a mesma coisa, que controlavam os insetos dos arroz, punham-nos a secar em terraços com condimentos e depois vendiam-nos em cartuchos na rua e comiam como se fosse tipo amendoins. Por isso era uma utilização, eu acho, bem mais saudável dos arrozais. Aqui não são, aquilo eram pequenos terraços, não é? Aqui são grandes extensões, mas sim, os arrozais têm um impacto muito grande nos ecossistemas, precisamente pelo uso de químicos. Uhum. Queria agora perguntar, muito rapidamente, ainda um bocadinho para fechar aqui a história da feijoada, queria perguntar à Maria, estou aqui cogumelos, quais é que são os cogumelos que tu ias usar? Usaria um tipo assim mais mole, como cogumelos de Paris ou pterodes, e depois usaria, aliás, cogumelos de Paris ou Portobello, e depois usaria uns pleurotes para diferenciar a textura, porque os pleurotes ficam assim ficam assim meio esponjosos, e eu acho que fica com uma textura interessante na feijoada e nos estofados. Também se poderiam saltear um pouco, selar um pouco antes de os juntar à feijoada. E uma coisa interessante que eu descobri agora numa consultoria que eu estou a fazer é desidratá-los ligeiramente no forno, aos pleurotes, e depois confitá-los com ervas, com tomilho, louro, alho, alecrim, deixá-los assim 50 minutos abaixo de 100 graus a confitar, eles ficam com uma textura incrível. E por acaso experimentei ontem, juntei-os a uma feijoada e ficam
ficam deliciosos. É assim uma surpresa de sabor e de textura no meio da feijoada. Isto é excelente, porque eu queria fazer mesmo esta pergunta, porque cogumelos parecia-me, pronto, são tantos, é uma variedade gigante, mas depois estava a pensar, como é que eu ligo aqui os cogumelos? E tu falaste em tomilho, e imediatamente agora posso perguntar ao Carlos e ao Albano, o tomilho, isto foi uma interação que uma vez, eu lembro, ainda há pouco tempo estive a ver um vídeo sobre isso, em que aqui uma das nossas participantes de público, a Patrícia, vira-se e diz, o tomilho é uma coisa incrível para os insetos. E isso leva um bocado também a entrar na conversa, entrando na conversa em relação às ervas aromáticas também, e à sua importância, juntamente com o tomilho, o tomilho e outras, no fundo, para estas populações locais de insetos nas hortas e, no fundo, queria também chamar a atenção um pouco para a importância que muitas vezes estes ingredientes que nós chamamos, são as aromáticas, são aquelas coisas que a gente temos para alterar um pouco o sabor, para intensificar alguma coisa, na realidade são plantas que depois acabam por ter algum interesse nas locais de cultivo. E neste caso queria saber exatamente, por exemplo, no caso do tomilho, é de facto importante a nível dos insetos polinizadores e enfim, da fauna de insetos que existem nas hortas? O tomilho é muito importante, porque o tomilho também, os tomilhos, nós temos vários tomilhos, o Carlos depois vai explicar melhor do que eu. Os tomilhos pertencem àquele grupo de plantas que também produzem bastante substâncias químicas para evitar ser comidos. E algumas dessas substâncias nós gostamos. Ou seja, nós gostamos do cheiro de algumas dessas substâncias. O tomilho também cresce em áreas, ou pelo menos algumas espécies de tomilho, crescem em áreas que secam e que depois não têm grande floração nessa altura. Tipo de junho já começam a não ter, e fins de maio, tipo no Algarve e no Alentejo, há áreas que a partir de maio, junho já têm muitas poucas plantas em floração. E tem lá o tomilho está em floração em grandes quantidades, e tem imensos, é tipo uma fonte de néctar para muitos dos insetos. Eu não conheço nenhuma abelha especialista em tomilho, não quer dizer que não haja, porque também nós não sabemos ainda tudo sobre as abelhas. Mas sei que se visitarmos uma zona com tomilho, existe um conjunto, na altura da floração, um conjunto enorme de insetos, desde coleópteros, que são escaravelhos, que se vão lá alimentar do tomilho e que, por sua vez, vão transportar o pólen de umas flores para as outras, abelhas também, aquilo é sempre uma área com muito bom cheiro, e sim, por outro lado, o tomilho também se defende, como eu disse ao princípio, de montes de insetos, e daí é que tem aquele cheiro, aquela fragrância, aqueles óleos do tomilho, são precisamente para se defender dos insetos. E agora só uma pequena parte, os cogumelos, realmente ninguém geralmente associa os cogumelos aos insetos. Não há praticamente nada neste planeta que não esteja associado aos insetos, e há cogumelos que confiam nas moscas para lhes transportar os esporos. Por isso é muito normal, às vezes à volta de certos cogumelos, ver imensas moscas, muitas delas porque se aproveitam do cogumelo em decadência, mas também não só, também fazem uns esporos, uma massa peganhenta que vai nas patas das moscas, por isso até os cogumelos têm obviamente muito a dever aos insetos. Agora o tomilho realmente eu gostava, até estou curioso de saber o que é que o Carlos nos diz do tomilho, porque eu também gostava de saber mais. Os tomilhos pertencem a um género que é o género Thymus. E o género Thymus é um género que as pessoas que gostam de botânica sabem que há várias espécies endémicas. Portugal, sobretudo aí na costa sul-oeste, e a entrar para o Algarve adentro. Alguns são extraordinariamente bonitos. Plantas adaptadas a alguns habitats extremos, como é o caso de áreas, afloramentos calcários, com pouco coberto vegetal, ou então dunas secundárias. Há uma série de plantas de tomilhos adaptadas às dunas secundárias, que são umas dunas já chamadas cinzentas, que estão já um bocadinho recuadas do mar. Ora bem,
O Albano já disse o essencial, estas plantas pertencem à família das labiadas. As labiadas são muito visitadas por insetos, são plantas nectaríferas, toda a gente sabe isso. Aqui, estou-vos a falar de Bragança, de uma aldeia perto de Bragança, qualquer apicultor aqui da região espeta umas estacas de alecrim, porque o alecrim floresce muito cedo e quando as suas abelhas começam a sair nos alvores da primavera, tem logo o alecrim à sua frente, não é? E, portanto, ou seja, as nossas labiadas têm, de facto, aí um papel importante na alimentação das populações de insetos. Acrescentaria o seguinte, e era isso que o Albano estava a referir, que são plantas aromáticas. A função dessas substâncias aromáticas, e como ele muito bem disse, tem a ver sobretudo com insetos, com impedir que insetos fitófagos, herbívoros, vão lá e se alimentem das plantas. Mas há outras explicações, não apenas essa, está bem? Por exemplo, uma explicação viável é que se lê nos livros, não é? Óbvio, se eu só posso dizer o que está escrito nos livros, porque não trabalho nessa área, não é? Mas são plantas que estão associadas a ambientes com muita luz, com muita radiação. E estas substâncias aromáticas seriam uma forma das plantas se protegerem, inclusivamente dessas radiações muito elevadas. A verdade é que as labiadas partilham estas características comuns e são de facto plantas bem-sucedidas, sobretudo em afloramentos calcários, está bem? E de facto, sim, importantíssimas para os insetos. Atenção, cuidado a uma coisa, nós cultivamos timos vulgaris, que não é uma planta indígena, está bem? Há uma planta muito parecida, que é o Thymus zigis, que também é usado na alimentação como planta aromática regionalmente, não é? E não apenas essa, também uma outra, chamada Thymus mastiquina, a bela luz, aqui em Trás-os-Montes lhe chamam erva das azeitonas, não é? Que é usada para curar as azeitonas. E o outro também, o Thymus zigis, também é usado para curar as azeitonas. E, portanto, há uma série de práticas regionais, locais, relacionados com estes tomilhos selvagens, indígenas, que têm todos eles uns odores muito diferentes. Vou perguntar à Filipe que aromáticas é que tens na tua produção e qual é que é a utilidade que tu vês em ter lá estas plantas? Olha, geralmente nem sequer, não é com um fim para venda ou é mais para consumo, mas o objetivo principal normalmente da plantação de aromáticas, e quem diz aromáticas, para nós a base é flores comestíveis também, e é sempre numa perspectiva de auxílio na produção, por tudo isto que estamos aqui a falar, não é? E curiosamente, a nossa primeira aromática, e foi quando nos mudámos para aqui, estou a falar muito do início porque foi um ano assim, de muitas experiências, a primeira que nos correu bem foi tomilho. E depois ela, pronto, foi ficando e nós ficamos com essas sementes e vamos fazendo, sempre como bordadura ou como lateral às nossas produções. Nós aqui, quando entramos na nossa estufa, temos sempre o hábito, e agora estamos a arrumar ainda mais a casa nesse sentido. Sempre fizemos no meio porque a estufa por si acaba por ser um isolador do ecossistema, não é? E desses polinizadores todos, portanto daí a importância também do arejamento e de forma que entrem esses nossos guerreiros aqui para a produção. E por isso é que na agricultura biológica se fala muito nas estufas que são fechadas e isso tudo, pronto. Mas para não me perder, nós o que tentamos fazer aqui, tentamos fazer logo no início, é todas as laterais e no meio das culturas fazemos aromáticas e fazemos as flores, a grande parte são comestíveis. Isto não se come só com a boca, come-se com os olhos, e de facto isso, quando se entra, e agora vamos entrar numa fase muito bonita, e é espetacular ver essa vida acontecer, e felizmente nós estamos a ver isso acontecer já em piloto quase automático, porque houve plantas que plantámos no ano passado que estão agora a voltar a florir. E portanto eu não especificava aqui a parte das aromáticas, porque nós não fazemos com a perspectiva de venda, fazemos sempre com a perspectiva de auxílio na produção. O tomilho, os orégãos, o alecrim,
as lavandas, sei lá, isso são espécies que temos sempre. Curiosamente agora o alecrim, desde há um mês para cá, porque de facto nós não tivemos um inverno também assim tão rigoroso, temos reparado aqui nas abelhas e temos algumas colmeias também, e portanto temos visto a primavera a começar bem mais cedo do que é costume. Pronto, agora na parte da produção em si, eu estou-me a referir muito à estufa porque é onde nós temos a grande parte das hortícolas. Tentamos procurar estas espécies e é muito bonito ver que elas depois também ganham as infestantes, de que na biológica se fala muito e que nos dão bastante trabalho, e mesmo que às vezes as próprias, por exemplo, as capuchinhas, as malvas, pusemos centauras no ano passado, estou-me a lembrar aqui, sei lá, calêndulas, elas às vezes ficam de tal maneira grandes que se sobrepõem um bocado às alface ou aos outros produtos que tínhamos, mas nós deixamos-las ficar porque debaixo delas e à volta delas está tanta coisa a acontecer que nós não interferimos. Portanto, a partir do momento que as colocamos, aliás, eu estas últimas 2 semanas estive a fazer sementeiras precisamente de flores e ando a procurar cada vez mais, porque isto é uma aprendizagem diária, não é? E nós nestes webinários e nestas trocas de ideias que aprendemos também muita coisa. Eu já aprendi imenso. E numa das últimas que eu participei, que eu vi, percebi que havia uma produção de tomate que foi bastante bem sucedida ao fim de tantos anos, relativamente às pragas que são costumes, sobretudo a tuta, só com a plantação de facélias nas entrelinhas e, portanto, nós nos primeiros 2 anos tivemos imensa dificuldade em controlar a questão da tuta e, portanto, depois parámos de fazer, nós fazemos as rotações, mas no tomate fizemos um intervalo ainda maior, porque por muito que fizéssemos de armadilhas, etc., não estávamos a conseguir. E agora, no último ano, correu-nos bem e este ano vamos aplicar esta questão da facélia e acho que e estou mesmo esperançosa e acho que vai ser super interessante. Desde que comecei a ter as aromáticas e a ter, isso fizemos logo desde o início, mas desde que aumentei o catálogo e a oferta de flores, as coisas melhoraram bastante. E as colmeias, claro, mas as colmeias, coitadas, foram dizimadas pela Vespa Asiática aqui, só no último mês e meio nós tivemos aqui tivemos a Proteção Civil aqui a destruir dois ninhos de Vespa Asiática, mas de facto isto é espetacular assistir, logo em primeira mão, em primeira fila, e a diversidade de plantas é incrível. E nós, por exemplo, as capuchinhas, elas instalaram-se a primeira vez e agora estão-se a espalhar por todo lado, de cores diferentes, e nós aproveitamos para explicar às pessoas quando cá vêm que podem usar as folhas, como podem fazer um pesto picante, isto é interessante até para a Maria experimentar, não sei se já teve esta oportunidade, e as flores nas saladas, porque têm um sabor doce e picante também ao mesmo tempo, depois do ponto de vista medicinal também é incrível. E, portanto, elas estão aqui a ajudar-nos em tudo, é enriquecer os produtos e a ajudar na produção toda. Isto agora entrar aqui numa série de assuntos. Nós estamos neste momento naquela hora em que eu já devia ter ditado 10 minutos para permitir aos participantes começarem a fazer perguntas. Então, de facto, já vão aparecendo aqui algumas perguntas que por exemplo, a Fernanda Botelho está a perguntar que flores é que usa na estufa, enfim. Mas depois também entrou que eu ainda queria falar das ortigas, porque é no fundo uma planta adventícia que vai aparecendo. Eu suponho que a Filipa também tenha ortigas a aparecerem nesta altura do ano, não é? Sim. E pronto, as ortigas é extremamente interessante. Ainda queria falar também dos citrinos e, no entanto, entramos aqui na diversidade de plantas de flor que quase que eu podia pedir ao Albano para comentar o que é que isto significa, se calhar em termos a nível dos insetos e até a nível de parasitas e de predadores de insetos que podem ser pragas, e se isto de facto pode ser por aqui que este controle das populações possa estar a acontecer. Sim, obviamente que sim, porque quanto mais diverso for um ecossistema, mesmo que seja um ecossistema mais fechado um bocado, não seja tão aberto, mais diverso, existirão também mais predadores, e os predadores muitas vezes não comem, são generalistas, ou seja, não comem só uma espécie de presas, nem um grupo de espécies. Muitos comem, mas a maior parte deles são generalistas e passam a comer a disponibilidade de presas que existem também nas culturas, não é? E outra coisa... Diz.
E outro ponto diz isto, desculpa. O único problema que existe para as grandes produções é que essas áreas multidiversas geralmente tiram a área à produção. É o único problema. Numa parcela relativamente pequena, ter uma parte de emparcelamento com silvestres é sempre positivo. Agora, é claro, se o único objetivo é o lucro, e se eu tenho uma monocultura também num campo de futebol, e me dizem para pôr mais não sei quantos meio hectare, as pessoas não funciona assim. Ainda não perceberam muitas vezes que têm mais a ganhar com isso do que a perder. Mas pronto, se calhar já se vão alterando as mentalidades. Mas qual era a outra pergunta? Falámos aqui na Vespa Asiática, que é um assunto cada vez mais incontornável, não é? É incontornável e não vai ficar por aqui. Nós estamos na Catalunha, já entrou outra espécie de vespa do mesmo género, eu não me estou a lembrar agora do nome dela, com efeitos tão ou mais nefastos. Isso é a fatura que nós pagamos pelo nosso desenvolvimento civilizacional e pela aldeia global em que vivemos. O que eu aconselho, não há milagres, não há soluções miraculosas. E o que eu aconselho é as pessoas a adaptarem-se, a porem, claro, continuar sempre a tentar combater da melhor maneira. Existe uma grande polémica hoje em dia com as armadilhas passivas para vespas volutinas, que apanham tudo e que apanham, geralmente até são pessoas amadores, veem uma receita na internet de como fazer uma armadilha para apanhar vespas asiáticas e põem, aquilo que apanha vespas asiáticas, apanha os principais competidores da vespa asiática, que é a nossa vespa nativa, que é a única coisa que faz frente à vespa asiática é a vespa cravo, o único competidor, e apanham uma série de polinizadores nativos também, outras vespas que também fazem a polinização. Eu não conheço nenhum método miraculoso, ouvi falar em adaptação dos colmeais, ou seja, pessoas fazerem colmeias com entradas, com múltiplas entradas. Acho que foi a Universidade, foi o TAD que fez isso, não tenho bem a certeza, está a fazer um projeto piloto nesse sentido. Esparçar os apiários, ou seja, não ter 50 colmeias, 100 colmeias juntas, porque isso vai atrair, vai ser mais uma fonte de alimento para a vespa volutina e ela vai se instalar nas proximidades com mais facilidade, mas de resto não sei, não conheço nenhuma solução miraculosa. Eu acho que a solução é a adaptação. Eu não vejo a erradicação dessa espécie, e o que prevejo é que apareçam mais espécies que possam causar problemas. Ok. Só uma última pergunta, é relativamente aos citrinos que estão também presentes aqui na sangria e no bolo de ortiga, muito rapidamente, em relação à polinização das laranjeiras e dos limoeiros, isto é feito por diversos insetos, por abelhas? Sim, as abelhas vão às flores dos citrinos, sim, e vão muito às flores dos citrinos. Eu lembro-me de miúdo que a minha mãe tinha limoeiros lá no quintal nas Antas, e no outono aquilo estava cheio de abelhas e de vespas também, que são muito atrativas. Aliás, quem estiver perto de um laranjal ou de um limoal sente logo o cheiro super agradável, até para nós é muito agradável, das flores. Realmente não conheço nenhum especialista em citrinos, provavelmente não existem em Portugal, porque os citrinos, como o Carlos vai dizer, não são originários deste ponto do globo. Mas é uma fonte de néctar, e se calhar de pólen também, mas de néctar é de certeza. Eu recebi agora aqui uma mensagem, é verdade, a vespa volutina, que nós falamos um bocado, não é só um predador terrível, também é um polinizador, porque as vespas volutinas só caçam abelhas e outros insetos porque precisam de proteína para alimentar as larvas. Os adultos alimentam-se de néctar. E também são muito vistos nas flores de citrino, por acaso é verdade, atraem muito as flores de citrino. Como quase todas as vespas são polinizadores.
As vespas que nós conhecemos como vespas verdadeiras são quase todas polinizadores, porque em adultos são todos vegetarianos, só precisam de proteína animal para alimentar as larvas. Por isso, agora o Carlos vai falar muito melhor. Os secos citrinos têm pouquíssimos insetos, a não ser aquela famosa, não me lembro do nome, uma mosca que também não é de cá, um tefretídeo, que não me lembro do nome, que é a chamada mosca da laranjeira, que causa, mas não ataca só laranjas, ataca frutos em geral, e é uma mosca temida por todas as pessoas que produzem frutos, pelo menos no sul do país, mas também creio que essa mosca não é de cá, veio também com os citrinos. De resto, não há muitos insetos a alimentarem-se das folhas das laranjeiras nem dos limoeiros. Não cá. Provavelmente no ponto de origem dos citrinos até acho que há borboletas que, na Ásia que também comem folhas de laranjeira e de limoeiro, mas cá não há. O que há é que realmente são utilizados como fonte de néctar, sim, muito utilizados. E provavelmente sim, fazem a polinização, serão moscas, abelhas, coleópteros, vespas, fazem a polinização dos citrinos, sim. Bom. Eu não tenho muito a dizer sobre, obviamente, sobre polinização de citrinos, apenas dizer um aspecto muito interessante, no caso dos citrinos. Os citrinos são da família das rutáceas. Aqui na aldeia onde eu vivo, algumas casas têm umas rutas à porta que as pessoas vão buscar ao campo para espantar os maus olhados. Temos 3 espécies de ruta em Portugal, mas ainda há mais rutáceas, mas é uma planta de uma família com pouca representação. Mais uma vez, uma família de plantas muito aromáticas. O interessante nos citrinos, o que é? É que os citrinos, todos os citrinos que a gente vê, são híbridos a maioria de apenas 3, aliás, aqueles que nós temos e cultivamos em Portugal, de apenas 3 espécies. E curiosamente, espécies não híbridas, se posso dizer assim, são mesmo o Citrus reticulata, que é a tangerina mais antiga, que também aparece por aí. Do resto, laranja doce, laranja amarga, limoeiro, tângeras, tudo isso são híbridos. E, de facto, os citrinos têm esta coisa, hibridam todos com muita facilidade. As espécies puras é a chamada cidra, que tem todas as origens no sudoeste asiático, que é um fruto amarelo que às vezes parece que tem uns dedos, certamente alguns de vocês já devem ter visto, chamam-lhe também o citrão, a tangerina, conforme vos referi, e depois o chamado pomelo, que é assim uma bola enorme. Essas sim, tudo o resto são híbridos destas 3 espécies. E, portanto, é interessante porque aquilo que nós cultivamos são produtos do engenho humano, não é? Aliás, só uma pequena nota, as plantas cultivadas são artefactos, como é a ponta de uma seta, ou um vaso a olaria, não é? Um arado. As plantas cultivadas também são artefactos, são criações humanas, não é? Mas às vezes escapam, não é? E essas são muito Sim, interessantes. sim, às vezes escapam, mas as plantas cultivadas escaparem, se formos a ver, não há muitas escapadas de cultura. A razão é muito simples e é fácil de entender. As plantas cultivadas foram selecionadas para viver em habitats construídos pelo homem. E, portanto, são todas elas plantas que têm muita dificuldade em penetrar em habitats naturais. E se nós formos a ver, não encontramos laranjas no meio dos montes, não é? A nascerem espontaneamente. Das plantas cultivadas que possam às vezes aparecer espontaneamente, bom, seria a videira, mas a videira, sim, a videira, mas as videiras que nós vemos ao longo dos rios são todas elas de origem americana, não é? A maioria, pontualmente aparece a videira europeia. Mas se repararem, não se encontra nem milho, nem arroz, nem feijoeiros, nada disso, não é? Precisamente por isso que vos acabei de dizer. Elas foram selecionadas para habitarem habitats construídos pelo homem. São chamados agroecossistemas.
E que são cada vez mais Distantes dos habitats naturais, sim, sem infelizmente. dúvida, em várias frentes, mas a mais importante delas na fertilidade da terra. Sim, é verdade. Nós temos de abrir espaço para as perguntas dos participantes. Eu agora encorajava a quem quisesse entrar e participar, para levantar a mão e fizesse a pergunta. E, em primeiro lugar, eu ia fazer uma pergunta eu, mas vou fazer uma pergunta à Dida, que foi visitar a Quinta da Filipa, já há uns meses atrás, e ia perguntar como é que foi a tua visão da biodiversidade dessa quinta, em particular dos insetos. Foi, por acaso foi uma visita muito interessante, foi no contexto das Rotas Zero, do projeto que temos em conjunto, o Tagis, com a Caravana Agroecológica, e foi a rota de Marco Canaveses. Sim. E por acaso estava um dia de chuva, ou seja, fora, não vimos assim muitos insetos fora da estufa. O que vimos mais foi precisamente dentro da estufa e vimos uma grande diversidade. Por acaso vimos borboletas, vimos a Vanessa Atalanta, vimos moscas das flores, vimos imensos grilos, vimos até uma ooteca de louva-a-Deus, que é o sítio onde os louva-a-Deus deixam os seus ovinhos, tem uma estrutura muito interessante. Mas lá está, como já era um dia assim de chuva, não abriu assim muito para os insetos. Mas acredito que sim, porque a envolvência, de certeza que atrai bastante insetos polinizadores e não só. Eu gostava, por acaso, de puxar aqui à conversa as ortigas. Penso que é um tema interessante, porque nós vemos ortigas, principalmente nesta altura, por todo lado, não é? E há quem ache que as ortigas não são comestíveis, não é? E por acaso temos ortigas na nossa emenda. Isso é, podemos perguntar aqui à nossa chefe. Então, onde é que surgiu esta inspiração das Sim. ortigas? Eu acho que as ortigas, para além de serem muito versáteis e serem um bocadinho difíceis de colher, temos que ter luvas, são muito versáteis na cozinha. É possível fazer quase tudo o que fazemos com, por exemplo, espinafres, podemos fazer com as ortigas, para além de que elas são riquíssimas em nutrientes, portanto é sempre uma coisa boa para adicionar à nossa alimentação. Por exemplo, para fazer um bolo, eu acho sempre melhor escaldá-las em água a ferver rapidamente antes de as usar, só para garantir que elas não vão picar. Mas mesmo, por exemplo, podemos fazer pesto com elas, podemos fazer esparregado, podemos juntá-las a um puré de batata, podemos juntá-las à sopa. Elas são super versáteis e dizem mesmo que é um grande superalimento relativamente aos nutrientes. Queria também fazer aqui um parênteses interessante em relação a essa questão da alimentação saudável, digamos assim, porque eu gosto sempre, e o menu reflete isso, de juntar alimentos eu acho que os alimentos da estação geralmente ligam sempre bem, tanto nutricionalmente como a nível de sabores, ligam sempre bem uns com os outros, e por isso é que faz todo sentido sempre comermos da estação. Mas, por exemplo, a salsa é riquíssima em vitamina C, que é muito boa, juntando com o feijão, para melhorar a absorção de ferro, porque o feijão tem muito ferro e esse ferro, como é de origem vegetal, pode-se perder na absorção. E a vitamina C está ali para garantir o kick e garantir que esse ferro todo é absorvido. Eu acho que é muito interessante, e é também por isso que aparece a laranja comida com o feijão, sobretudo na tradição da feijoada brasileira. Existe sempre laranja a acompanhar o feijão, justamente não só porque liga bem, mas também porque ajuda a absorção do ferro do feijão preto. Em relação aos funchos, queria só fechar aqui, porque estive a ouvir falar sobre o funcho há bocado e acabei por não pronunciar. O funcho é maravilhoso,
porque não só a textura é maravilhosa crua, cortado muito fino para a salada, por exemplo, ele tem um sabor muito forte, anisado. Mas se ele for cortado em fatias muito, muito, muito finas, e podemos usar também as folhas para decorar e para a salada também, mas o próprio boldo, cru, fino, com laranja e com uma vinagrete de laranja, porque a laranja acaba por cortar aquele sabor forte e anisado do fungo, fica delicioso. Mas, ainda mais delicioso, fica assado. Bem fininho, assado com alho, raspas de limão e sal. Assim, ele quase carameliza, e com um puré, por exemplo, com um puré de feijão, ou mesmo só sobre pão com azeite, fica incrível. Mesmo para as pessoas que não gostam daquele sabor forte do fungo, quando ele vai ao forno, perde-o. E fica só assim, fica muito suave, quase adocicado, e vale mesmo a pena experimentar. Em relação às ortigas, outra coisa que eu fiquei a pensar em perguntar era que outras... mas não, vou dar aqui a palavra à Fernanda Botelho, porque eu já fiz muitas perguntas. Olha, pronto, já sabes que eu gosto muito de ortigas, não é? E faço parte da Confraria da Ortiga, que já agora se celebra este ano, porque há 2 anos que não tem feito a celebração, é perto do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, que é 18 de maio, e depois a 21 e 22, então, em Fornos de Algodres, vamos todos para as ortigas. E todos para as ortigas significa fazer uns passeios etnobotânicos também para reconhecermos a ortiga. Lá em cima é mais a ortiga dioica, mas às vezes também se encontra a urans, mas é mais rara, a pilulífera. Depois eu também gostava de ouvir o Carlos sobre estas diferentes ortigas que nós temos cá em Portugal, não é? Acho que a pilulífera é muito rara, mas pronto. Mas do ponto de vista da comestibilidade, ela é incrível, dá para tudo isto que como é que te chamas? Desculpa, da Love Food, já disse, e muito mais. A minha amiga que está aí também, a Isabel Rosa, faz um pão de ortigas maravilhoso, e lá em cima, em Fornos de Algodres, fazem queijo, fazem também alheira com ortigas, e fazem umas queijadas, por acaso eu pessoalmente acho que com doce a coisa é um bocadinho, mas também já provei em mel. Colocar as ortigas em mel é ótimo. E eu agora estou a secar, tenho ali a minha mesa da cozinha feita a tabuleiro, a desidratar as ortigas dioicas, e vou fazer pó de ortiga. E o pó de ortiga depois podes usar para polvilhar por cima do que tu quiseres, não é? De sopas, de vários pratos, não é? E as sementes da ortiga, que muita gente acha que não se comem, as sementes das ortigas também podem ser usadas como uma semente de chia, não incha, mas como outra semente qualquer, de sésamo, podes usá-las também. Tem feito alguns estudos também sobre as propriedades antioxidantes das ortigas, que tem muitos, não é? Depois são diuréticas, têm sido usadas para tratar problemas de gota, existia, acho que ainda existe em alguns sítios, a chamada urticação, não é? As pessoas urticavam-se, fustigavam-se com urtigas para estimular a circulação e assim não sentir tantas dores nas articulações causadas por reumático e coisas assim semelhantes. Portanto, a ortiga tem toda... a minha avó ainda se faz muito, dava aos perus, ortigas picadinhas com farelos, misturava aquilo com um bocado de água morna ou quente, e depois aquilo dá-se aos animais no inverno, não é? Aos animais de capoeira, perus, galinhas. Eu suponho que era para eles porem, para eles aquecer por dentro e para eles continuarem a pôr ovos durante o inverno. Acho que era por isso, nunca percebi muito bem, mas sei que há muita gente que faz isso. Portanto, a ortiga tem toda... Agora, quando elas já começam a entrar em floração, não é muito aconselhado comê-las, porque podem irritar um bocadinho o ácido fórmico, fica mais intenso, não sei bem porquê, mas aí não se deve comer. E as partes interessantes para comer são as das pontinhas, não é? Porque as folhas grandes, cheias de picos, não são assim muito, muito interessantes. Portanto, depois usam-se na cosmética também, são boas contra a caspa, contra a queda do cabelo, tem assim, e nas fibras, papel. Nós tínhamos uma fábrica aí para o norte, eu não sei bem onde, que chegou a fazer papel de ortiga, e fibras cá em Portugal não muito, mas eu sei que na Escócia, na Polónia, usava-se bastante, não sei, mas usava-se a fibra da ortiga, que é uma fibra altamente resistente. Portanto, cerveja, se forem ao site, vocês já foram
A Confraria da Ortiga tem uma página no Facebook também, e de vez em quando há lá pessoas a pôr receitas e coisas, e há lá alguns, agora percebi no outro dia, que fui lá espreitar, já não ia há que tempos, há umas empresas portuguesas a fabricarem cerveja com ortiga. Eu já tinha provado, é interessante. E pronto, podíamos dizer muito mais coisas sobre a ortiga, mas se puderem, vão à confraria. Não sei se tu já foste, Carlos, acho eu, não sei se já foste à confraria da ortiga, mas está lá sempre o professor da UTAD, o Zé, chamam-lhe o Zé das Ervas, o professor José Ribeiro. o Zé Ribeiro está lá sempre também é um dos confrades, e fazemos uns passeios etnobotânicos, são convidados muitas vezes académicos espanhóis que vêm falar, não só de ortigas, porque aquilo está inserido nas jornadas etnobotânicas, e portanto fazem-se os passeios botânicos também, aquilo é sábado e domingo, no sábado de manhã normalmente há o passeio, e depois a Câmara fornece uma sopa comunitária para 100 pessoas, agora serão menos se calhar, mas sempre num sítio muito bonito, perto de uma azenha, assim num campo, e então serve-se estas sopas, que já consegui que fossem servidas sem serem de chalas de plástico, porque fazia-se todo este piquenique, todas estas jornadas etnobotânicas, e depois é ver a quantidade de plástico descartável que era usado nestes encontros. Era um bocadinho triste, mas pronto, agora já não se faz. Mas pronto, se puderem ir, é 21 e 22, e pronto, vamos andar todos a falar de ortigas e a provar coisas. Uma vez convidaram para júri numa série de sobremesas e de pratos cozinhados com ortigas. E eu não conseguia, disse, pá, isto leite creme com ortigas, não havia coisas que não combinavam, pastel de nata com ortigas, nós é filhotes com ortigas. No fundo é só incorporar as ortigas nas massas do que tu quiseres, os crepes, crepe de ortigas acho que é uma coisa que funciona muito bem. Aqui funciona bem o tal do pó de ortigas, pões um bocadinho de pó na massa dos crepes e fazes um crepezinho verde, que é engraçado e é altamente nutritivo. Tu falaste da vitamina C da sassa, mas a ortiga também é muito rica em vitamina C. Portanto, ferro, cálcio, muita coisa. Eu acho que as ortigas podem ser usadas também como eu diria, pelas suas propriedades inseticidas Na agricultura biológica. Na agricultura, e perguntar à Filipa se usa isso, ou se tem experiência com esse tipo de desiderações. Não sei se é sim, olha, a ortiga pode ser usada sobre dois pontos importantes na horta, que é para nos ajudar nas pragas e como fertilizante, dependendo da diluição que queiramos fazer, não é? Nós usamos das duas formas e, olha, sinceramente às vezes é um bocadinho o que está à mão. Se já tivermos as ortigas em água, já naquele ponto de cheirar mal e tal, está à mão, usamos e pulverizamos e vemos se resulta. Muitas vezes optamos logo por ir ao alho e o vinagre, mas o alho funciona muito bem e temos controlado sempre desta forma. Mas do ponto de vista de fertilizante também é incrível. E pronto, é uma questão de diluir ou não e ver o que é que se aplica mais àquela situação, se queremos ajudar a semente a germinar, se queremos ajudar a plantar a crescer mais, é um bocadinho por aí ir vendo. Mas sim, está sempre presente. E eu curiosamente agora tenho imensas ortigas que nasceram à volta de um galinheiro. E as galinhas, não sei, eu acho que essa questão das galinhas e as ortigas pode ter aí uma justificação mais antiga. Eu acho que os ovos ficam cada vez mais amarelos e isso tem influência na ingestão de verdes das galinhas, e eu acho que as ortigas só têm a enriquecer essa parte. Não sei, a questão da postura não sei se tem influência direta. Posso estar mais atento e tentar perceber se isso... Aliás, posso tentar fazer essa experiência de incorporar a ortiga na alimentação das galinhas e dos patos. Mas na questão da horta é fundamental, faz parte. Eu ia perguntar ao Carlos, as ortigas muitas vezes estão associadas a solos com algum azoto, é verdade, não? Sim. O que de certa forma, se calhar, esta relação com as galinhas, não é? Claro. As ortigas são plantas nitrófilas, não é? São plantas de ambientes carregados de azoto. Aliás, originalmente, onde as vamos encontrar em grandes quantidades, que será o habitat primário, por exemplo, é nas orlas dos bosques, mas com úmidos, não é?
Por exemplo, amiais, frexiais e às vezes algum carvalhal mais úmido, e é onde os animais naturalmente fazem marcações e defecam, não é? E, portanto, estão associadas a ambientes de elevadas quantidades de azoto. São plantas nitrófilas, não é? Obviamente que vão transportar em si também azoto. E o azoto é o nutriente da produtividade. E o azoto é sempre a grande luta em agricultura biológica. Biológica, é o desafio, O grande exatamente. desafio é o azoto, sempre. É sempre. E agora há Neste caso- imensos produtos à venda com ortiga, exatamente para. Sim. Pronto, depois o Martin vem aqui ajudar a. Não me vai levar mal, mas para a planta dá igual se ele vem de um produto esquisito ou se vem do Haber-Bosch, não é? As plantas consomem nitrato e consomem amónia. São as duas formas de ingestão. Quer dizer, essa palavra ingestão a gente pode usar, não podemos usar. Na realidade, de absorção. Sim, isto foi só uma pequena provocação e não me vai levar a mal. O que acontece, sim, a agricultura biológica tem, de facto, esse problema-chave, que é a alimentação das plantas com azoto, e os nossos bisavós e avós eram agricultores biológicos, usavam as vacas e as cabras e as ovelhas precisamente para garantir essa alimentação com azoto. E, sim, há resíduos de azoto no solo, e quando nós incorporamos as ervas daninhas no solo, estamos a dar de comer às plantas que depois semeamos por cima, não é? Eu faço a minha horta faço as minhas hortas com termoço, não é? Eu fixo o azoto com termoço. É o que eu uso para fixar azoto aqui. Perguntou há bocado a Fernanda a questão As ortigas, da espécies, não é? Filolifera, sim. Sim. Portanto, há 4, não é? Se não estou em erro. De facto, sim, as mais comuns é a ortica dioica, não é? É mais comum. E depois, aqui no norte, a urens aparece, mas em ambientes mesmo muito, muito sujos, muito cheios de excrementos de animais, e aparece muito nas hortas. E se tiverem aí pelo meio este espinafre da Nova Zelândia, de certeza que está com urtica dioica, porque os dois gostam do mesmo tipo de habitat. E depois a membranácea também é relativamente frequente, mas mais em direção ao litoral. É mais oceânica. A pilolífera acho que só há lá para a Serra da Estrela, assim, uma referência. É protegida, pois, acho que sim. Acho que é só lá para cima. De resto, é isso que disseram. Pronto, plantas. Mas as grandes plantas alimentares são os cereais, e nós saltamos os cereais. Vamos aos cereais, então. Vamos falar então dos cereais. Neste caso voltamos ao pão, porque também não há nenhuma refeição que a gente não tenha um pedaço de pão ao lado. E queria falar exatamente da questão da autossuficiência de cereais e da gestão da produção cerealífera em Portugal. Se calhar começava um bocadinho antes e perguntava ao Carlos, quando os cereais, por exemplo, no caso dos cereais tipo o trigo para fazer pão, são produzidos essencialmente numa produção intensiva, ou ainda é possível encontrar produções mais tradicionais, digamos? As produções tradicionais é complicado, porque semear cereal é caro. Fica por preços muito, muito elevados, quer dizer, pode chegar aos 1000 euros por hectare quase. Porque as operações são muitas, há muita máquina a passar no terreno, e tem que ser alimentadas as plantas, portanto tem que ser adubadas, e o cereal está em decadência em Portugal há muitos anos. No sul começa a aparecer cereal, trigo regado, não é? Ora bem, o cereal era a principal cultura, as pessoas alimentavam-se de cereais há 50 anos, não é? Há contas feitas no campo, ou seja, na ruralidade, na década de 40 e 50, quando isso foi estudado, as pessoas, 80% a 90% das calorias vinham do consumo de pão. As pessoas comiam em média 200 quilos de cereal por ano, que era uma barbaridade. E Portugal, de facto, tem este problema. Não é propriamente um país com grandes condições ecológicas para produzir cereais, porque os solos são pobres. No caso do trigo, que eram terras com um bocadinho de argila, não é? Por exemplo, aqui para o norte, as terras são muito ligeiras, ácidas, e portanto, ou seja, já tem que ser o centeio.
trigo tem que ser em depósitos de cobertura, já com pH relativamente elevado, porque foi aí que o trigo nasceu. Aliás, estas plantas é engraçado, já têm mais de 10 mil anos de evolução, porque a agricultura tem 11.500 anos aproximadamente, e a verdade é que ainda continuam muito fiéis ao seu habitat ancestral de cada uma delas, não é? Portanto, ou seja, basicamente os portugueses eram alimentados a cereal. A pergunta é se nós podemos ser autónomos ou autossuficientes, não queria fazer Sim. essa... Não, não podemos, isso é impossível. Não temos mesmo condições. Não temos condições nenhumas para isso. Aliás, este ano tivemos a produção mais baixa, não é? De sempre. Sim, sim. E a questão dos cereais é muito Sempre não, antiga, sim, não é? sim. O António Sérgio dizia que, inclusivamente, a expansão marítima portuguesa tinha sido parcialmente, pelo menos, em busca de terra para cultivar cereais. E os relatos que os capitães enviavam, vinha sempre terra que serve ou se não serve para produzir cereais, não é? Eles não sabiam era que depois do deserto de Saara o clima era tropical e os cereais eram outros. Embora no Planalto de Angola se possa cultivar trigo. Não é? E portanto, sim, não podemos ser autossuficientes. Aliás, Portugal em agricultura biológica não consegue alimentar mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões e meio, por aí. E perguntar ao Albano se quer acrescentar alguma coisa em relação à produção intensiva de cereais. Em relação à ortiga, quero acrescentar em relação às duas coisas, mas à ortiga principalmente. Eu gosto muito de ortigas. Vivi numa zona muito úmida, o Carlos também lá viveu, que é no Porto, andar muito. As ortigas crescem muito, muito bem lá. E por pena, no Porto não se usa ortigas na alimentação. Eu, depois disso já comi várias vezes sopa de ortiga, já comi queijo de ortiga, e acho a ortiga fantástica. Uma das razões que eu gosto muito de ortigas é que a ortiga está na base da alimentação de muitos insetos. E alguns deles são insetos fantásticos. Algumas das borboletas mais diurnas, mais vistosas de Portugal, alimentam-se, enquanto lagartas, quase exclusivamente, ou mesmo exclusivamente de ortigas. O caso do pavão diurno, o almirante vermelho, a borboleta coma, que é uma borboleta também laranja, e outras alimentam-se de ortigas, e muitas noturnas também. Em relação aos cereais, como sabem, os insetos não têm nenhum papel ativo na polinização dos cereais. Os cereais são polinizados pelo vento, os insetos têm um papel ativo na evolução dos cereais que nos conhecemos. Os insetos e os mamíferos, mais até os mamíferos, porque os cereais têm também muitos insetos que os consomem e que moldaram a sua evolução, mas de resto não têm assim, um papel muito ativo como nas outras plantas. Os insetos não têm um grande papel nos cereais. Mas eu, quando lembro de cereais, lembro-me sempre de uma campanha no Estado Novo, que era a campanha do trigo, que transformou o Alentejo no que ele é hoje. Então, ou seja, foi terrível, e a ideia era realmente que Portugal fosse autossuficiente, ou quase autossuficiente em cereais. Claro que nunca foi possível, e destruiu-se grande parte da paisagem ancestral alentejana, que já estava em mudança, né? Mas por aí. Só isso. Nós estamos quase a chegar à nossa hora, aliás, na realidade, tecnicamente já ultrapassámos, mas isto é sempre assim. E queria fazer queria lançar um mote para pedir aos nossos convidados um último comentário, de fazer uma última ronda e também para perguntar se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, para aproveitar a oportunidade. Bem, agora falou o Albano, antes falou o Carlos, eu ia pedir à Filipa só para se há alguma coisa que gostasse de acrescentar a esta conversa, nomeadamente a nível da produção agrícola envolvida, nomeadamente do ponto de vista da produção agrícola, em relação a esta conversa. Já tinha desativado várias vezes, mas... olha, eu tinha aqui vários... fui escrevendo algumas coisas, mas acho que são questões menos importantes.
Do meu dia-a-dia e após esta conversa toda, nós falámos sempre muito da parte vegetal, e eu, como alguns não sei, ainda não me conhecem muito bem, mas a Dida percebeu que esteve cá, eu não faço nada sem ter os animais por trás. E portanto aqui na nossa quinta, a cara da quinta são animais e a base da quinta são animais. Portanto, nós antes de fazer qualquer coisa, vamos buscar os tromados às ovelhas e às cabras, antes de fazer outra coisa qualquer, vamos, ou às galinhas, que também temos, e aos patos e aos gansos, porque está tudo em ligação e em harmonia, e desde que os introduzimos, e não foi muito depois de começar a parte das hortícolas, a vida mudou completamente aqui. E os fatores de produção também, é óbvio, porque deixámos de gastar dinheiro em adubos e coisas externas e tentámos nos desarrascar com o que tínhamos aqui. Pronto, eu acho que isto, sem entrar muito em pormenor, qualquer pessoa é bem-vinda a visitar-nos, mas sem entrar muito em pormenor, eu, independentemente do menu ser mais vegetariano ou menos vegetariano, isso, nós aqui até temos um público mais vegetariano, temos que lembrarmos que antes do vegetal chegar ao prato, teve, pelo menos na minha cadeia de produção, teve a influência animal, e sem ela, pela minha experiência, o crescimento não é o mesmo. Nem o sucesso da planta é o mesmo, nem o sabor da planta é o mesmo, o do vegetal em si é o mesmo, ou do fruto é o mesmo. Portanto, eu desde que introduzi os animais e desde que eles fazem parte da nossa cadeia aqui na quinta, tudo melhorou e tudo passou para melhor. E o sabor então agora estou-me a lembrar especificamente dos morangos, por exemplo, que não tem nada a ver desde que nós começamos a fazer camas de estrume com o nosso estrume, depois de curtir e depois de ter estado X tempo em camas de compostagem. Portanto, eu acho que do meu ponto de vista, a única coisa que eu queria acrescentar é que sem os animais nós não temos o mesmo sucesso, sem querer puxar aqui para a parte alimentar, porque não vou falar aqui sobre, não tem a ver com escolhas pessoais ou... Agora, vou passar então à Maria também para a sua última intervenção final. Eu acho que já disse praticamente tudo que queria dizer, sobretudo em relação ao menu. Fiquei muito surpreendida por dizerem que não era possível Portugal ser autossuficiente em cereais. Estava aqui a pensar como é que nós podíamos dar a volta a isto e se isso implicaria deixarmos de comer tantos cereais, eventualmente talvez fosse isso, não? Como comemos hoje. Ou então, se calhar, nós comemos demasiado do mesmo cereal, não é? Não sei. Não sei se estava aqui com a minha cabeça a pôr todas essas questões. E gostei muito disso que a Filipa disse, e acho que é tão interessante porque uma coisa que me dizem, eu sou vegan já há muitos anos, e uma coisa que me dizem muito é os animais não têm utilidade ou não têm qualquer razão de existir a não ser para nós os comermos. E eu acho que isso é uma das, enfim, é um dos comentários que eu acho mais abjetos, porque não existe todo o mundo para nos servir. Mas acho muito bonita esta relação que existe de entreajuda, só por eles existirem, não é? Só por eles fazerem cocó, só por eles pisarem, só por eles bicarem o terreno e a terra, como isso nos dá simplesmente morangos melhores e mais saborosos, não é? Achei bonito. Tenho aqui o Carlos com o Manuel. Não, é só para agradecer o comentário que a Filipa Jansson fez, porque a agricultura, quando chega ao território português, há cerca de 7.000 anos, chega ao pacote completo. Chegam os animais domésticos também, ao mesmo tempo que chegam as plantas cultivadas que tinham sido domesticadas no Levante. Isto porquê? Porque os animais têm esta função fundamental que é de fazer a ciclagem dos nutrientes, e era isso que a Filipa nos estava a contar, basicamente. E essa ciclagem é particularmente importante, tendo em consideração o seguinte: boa parte do território português são terras marginais. Por exemplo, acima de 700 metros são 11% da superfície do país.
que eram as áreas de montanha, estas zonas mais enrugadas do norte e centro. E os animais tinham esse principal papel dos animais. Os agrónomos antigos falam, epá, a palavra é bonita, é só por causa disso que eu vou usar, vocação copropoiética, ganda nome, hein? Mas a ideia é muito simples, isto é, a função dos animais era irem pastar e depois defecarem e urinarem na corte. E os animais o que fazem é que fazem isso sobretudo à noite. E portanto pastavam durante o dia e à noite vinham fazer isso à corte. E traziam esse elemento fundamental que era o azoto, mas não só. Há um outro elemento fundamental que nós estamos agora a descobrir que é o boro. Atenção a isso. E, portanto, e como fazem sobretudo à noite, faziam nas cortes. E um animal, e uma vaca faz 9 toneladas de estrume por ano, à volta disso. E sem essa ciclagem, a agricultura não era possível, porque as plantas cultivadas são todas nitrófilas. Todas. Porque, reparem, se não forem nitrófilas, só podem produzir carbono e azoto. Isso é celulose. Nós não comemos celulose, não é? Os alimentos, para serem digestíveis, têm que ter lá átomos de azoto, têm que ter átomos de fósforo, têm que ter cálcio, magnésio, coisas assim do género. Portanto, tem que ser de ambientes, ou seja, de agroecossistemas com solos cuja fertilidade é exaltada pela ação do homem e depois, sobretudo, pelos estrumes dos animais. E sim, era essa a principal função, curiosamente. Não era de facto comermos os animais. A principal função era esse transporte de nutrientes. E não pode haver agricultura sustentável sem ser sistemas mistos com animais. E isso é muito importante que se diga. E pronto, era isso. Albano. Eu sublinho o que Carlos disse, os animais realmente, e toda a nossa cultura mudou nessa altura, não é? Mesmo alguns aspectos que as pessoas não estão muito, não pensam muito nisso, mas a nossa flora mudou, a nossa fauna também mudou, desde que começamos a cultivar os vegetais para comermos, também mudou. Trouxemos montes de fauna dos sítios de origem desses vegetais, veio também alguns insetos, vieram também alguns insetos, sim, e é impossível, e hoje em dia, queria sublinhar também isso, hoje em dia também estamos cada vez mais a dar importância, a devida importância aos insetos, não é? Nós, sem insetos, a vida neste planeta provavelmente existia na mesma, mas era completamente diferente, era uma vida completamente diferente. Nós não estaríamos aqui com certeza, provavelmente seriam outros seres ou que estariam neste planeta, não éramos nós, e começa-se a ver hoje em dia uma importância para com os insetos e perceber qual o seu papel, que tudo que nós consumimos, até a composição do ar que nós respiramos tem muito a ver com o facto dos insetos terem aparecido na Terra, por isso era uma composição completamente diferente, com certeza, mas e era só isso que eu queria sublinhar. E muito obrigado por este bocadinho, que eu por acaso nem dei pelo tempo passar, agora só comecei a ver que já está escuro. Muito obrigado, acho que foi muito agradável. Também aprendi muitas coisas. Albano, queria agradecer a ti e aos outros 3 convidados. Aprendi com qualquer um de vocês. Todos ensinaram-me qualquer coisa hoje e isso é uma oportunidade. É um dia ganho. Foi um gosto estar aqui. Também quero agradecer muito a participação de todas as outras pessoas que estão aqui, que estiveram a assistir e que também contribuíram. E só me resta desejar-vos um bom serão e ver-vos muito em breve, espero eu. A Maria diz. Queria dizer que da próxima vez eu posso cozinhar à séria e nós sentamos à volta de uma mesa, comemos e conversamos sobre isto tudo. Isso era ótimo. Acho que era muito mais sincero, era melhor, não é? É melhor não prometer. Eu forneço o que posso fornecer, estou perfeitamente à disposição e estão à vontade para cá vir, também deixo aqui o convite e obrigada por este bocadinho. Ok, obrigado. Obrigada. E até uma próxima. Dida, agora é contigo para desligar disto, não é? Obrigado, gostei muito e aprendi muito com vocês. Muito obrigado.
Ainda bem, Vasco. Muito obrigado. Muito obrigada, Vasco. Boa tarde a Tchau, boa todos. noite. Boa tarde, obrigada. Tchau, obrigada, Joana. Obrigado. Adeus. Tchau. Obrigada. Obrigado a todos. Até